Olá, meus amores! Vamos agora para a nossa segunda aula de História. Quero que vocês peguem a apostila também na abertura da unidade e nós vamos aprender um pouquinho sobre os caminhos do café, a importância dessa bebida, desse grão, aqui para o nosso país. Vamos aprender várias coisas sobre o café. Então, nós vamos estudar como que ocorreu a produção de café aqui no Brasil, a importância dele para o crescimento da nossa economia e também conhecer as pessoas que trabalhavam nas produções de café, ali nas plantações de café. Quem eram esses trabalhadores? Dessa forma, nós poderemos conhecer as respostas para algumas questões como: qual era a origem desses trabalhadores? De onde eles vieram? Saber também como eles chegaram aqui ao Brasil e por que eles vieram para o nosso país? Como que eles viviam? E também de que forma a produção de café está relacionada ao crescimento das cidades. Vamos aprender bastante curiosidades muito legais sobre o café e muito sobre a sua importância. Lá na página 4, vocês irão pintar os espaços da imagem de acordo com a legenda. Ali abaixo vocês têm uma legenda dizendo que vocês têm que pintar o número 1 de azul escuro, o número 2 com azul claro, o número 3 com verde escuro, o número 4 de vermelho, o número 5 de marrom e o número 6 de verde claro. Ao vocês pintarem, o desenho ficará assim, ou de vocês ficará bem mais lindo do que o da tia Jaque. Mas essas são as cores que vocês deverão usar. E após vocês colorirem os espaços, que imagem vocês terão formado? Será a imagem de um ramo de café com alguns grãos de café, que são esses avermelhadinhos ali, e também os marrons, que já é o café depois de colhido, depois que o café é seco, ele é moído, até virar o pozinho lá que nós usamos na nossa casa. A imagem formada está relacionada com a ilustração da abertura. Na verdade, a imagem da abertura, ela apresenta um cafezal. Apresenta um lugar lá, uma plantação de café, tá? O lugar onde a plantação de café ela é chamada de cafezal. Lá apresenta um cafezal com vários pés de café e os trabalhadores. E neste caso aqui, nós estamos vendo apenas um ramo de café, tá bom? E vamos agora lá para a página 5. Vamos ver um pouquinho sobre o café e a modernização dos meios de transporte. Eu quero que vocês grifem, assim como a tia Jaque grifou aqui na apostila, essas informações, que elas são bem importantes. Então, atualmente, o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Muitas pessoas amam café. O café, ele é originário da Etiópia. Sabem onde fica a Etiópia? Vou mostrar aqui no mapa para vocês. Ela fica lá na África, é um país da África. Mas, no passado, também era cultivado em vários outros lugares. O interesse dos etíopes e de povos vizinhos por essa planta cresceu tanto que o seu consumo foi incorporado a diversas culturas. Você sabe como chegaram as primeiras mudas de café aqui no nosso país? Olha só quando chegou e quem foi que trouxe a primeira muda de café. Ela chegou em 1727 e ela foi trazida por Francisco de Melo Palheta, que ele trouxe as primeiras mudas lá da Guiana Francesa. Vou mostrar também para vocês onde fica a Guiana Francesa ali no mapa. Ela está localizada na América do Sul. Lembra que aprendemos no bimestre anterior sobre os países que compõem a América do Sul? Então, vocês podem observar aqui nesse mapa que a tia colocou abaixo, a Guiana Francesa. E ela foi trazida então por ele e plantou a primeira muda lá no estado do Pará.
Mas aos poucos, o cultivo da produção de café se expandiu para outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e também São Paulo, que são os principais produtores de café aqui no nosso país. E observe ali onde estão esses estados no mapa. Olha onde está o estado de São Paulo. Onde tem essa parte pintada de roxo no mapa, são os estados onde ocorreram as maiores produções de café, pois esses são os estados que que são os maiores produtores de café aqui do nosso país, que é o que está escrito ali na legenda em azul, no que a tia grifou com o marca-texto azul. Assim como aconteceu com a produção de açúcar, a criação de gado e a mineração, a produção de café foi importante para o desenvolvimento do Brasil, como conhecemos na atualidade. Então, como aconteceu com diversos outros produtos que foram cultivados aqui no nosso país, como a cana-de-açúcar, a criação de gado, o café também foi muito importante para o desenvolvimento da nossa economia, do nosso país, como nós o conhecemos hoje. O cultivo de cana-de-açúcar, a produção de açúcar, a descoberta do ouro e o transporte de determinados produtos como couro, leite, queijo e carne, que são derivados do boi e do gado, transformaram os espaços rurais no Brasil, os interiores, em locais distantes do litoral, por causa da circulação de pessoas e de produtos. Aí foram surgindo as vilas e as cidades. Próxima página. Muitas vilas e cidades foram fundadas e se desenvolveram por causa do café. Então, quero que vocês grifem o que está grifado aqui na apostila da tia. Por exemplo, qual cidade que desenvolveu por causa da produção de café? A cidade de Ribeirão Preto e a cidade de São Paulo. Em suas propriedades rurais, os cafeicultores se dedicavam à produção de café, usando como mão de obra trabalhadores que moravam próximos às plantações, formando comunidades. Para essas pessoas, o café era muito importante, pois, por causa desse tipo de produção, puderam construir diversos edifícios, como moradias e igrejas, e além de estradas. Dessa forma, com o gradativo crescimento da produção, essas comunidades se transformaram em cidades. E ali ao lado tem uma imagem da fazenda de café. Vamos agora resolver ali o exercício que está sendo proposto. Então, vamos ler ali essa obra. O nome dessa obra é Cafezal. Ela é da artista Valquíria Elgueta. Nós vamos numerar os quadrinhos conforme a legenda. Número 1, nós iremos colocar na plantação de café. Onde que tem aqui uma plantação de café e que tem um quadradinho para colocarmos o número? Aqui. Então, aqui é o número 1, a plantação de café. Número 2, onde que há aqui nessa imagem construções? Há construções aqui, mas também há construções aqui. E temos um quadradinho para escrever o número 2. Número 3, caminho e estrada. Olhem aqui onde está o caminho e a estrada, onde os trabalhadores estão passando. Então, aqui nós colocaremos o número 3. E o número 4? Onde estão os trabalhadores? Eles estão aqui por toda parte. E temos aqui um espaço para colocarmos o número 4. E, por último, o número 5, aqui no meio de transporte. Olhem só, um meio de transporte puxado por bois. Continuando na página 7. Também quero que vocês grifem tudo que está grifado aqui na minha apostila. No passado, o transporte de produtos como cana-de-açúcar normalmente ocorria por meio de carroças, que eram conduzidas por gado, cavalos ou mulas. Por certo tempo, o café também foi transportado dessa forma até as cidades portuárias dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas com o crescimento da produção de café
e seu destaque na economia, um novo tipo de transporte passou a ser usado, que foi o trem. Esse transporte não passava por estradas de terra, mas passava por ferrovias, que eram montadas por peças de madeira denominadas dormentes e barras de ferro que formavam os trilhos. Então, era assim que o café passou a ser transportado. Era um meio mais rápido de fazer esse transporte. E na época, o trem, ele era, como a tia disse, rápido e eficiente, porque ele carregava uma grande quantidade de mercadorias em seus vagões. Para locomovê-lo, era preciso usar carvão mineral como combustível, um carvão retirado lá do solo, que foi formado há milhares de anos, com restos de animais, com restos de troncos de árvores. Então, era esse carvão que movia ali os trens, o carvão mineral. Então, agora, vamos ali resolver os exercícios da página 7 e 8, que são relacionadas a isso que nós acabamos de ver. Espero que tenham gostado e compreendido um pouquinho sobre a importância da produção de café aqui para o nosso país. Observe esta imagem aqui. Ela foi feita por Mark Ferris em 1880. É a imagem de uma ferrovia e de um rio, também conhecida como Ferrovia do Rio Verde. Ela foi inaugurada em 1884 por Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Então, ali vocês podem observar essa imagem. Nela tem o trilho de um trem, está feito em cima de uma ponte ali, já que tem um rio que corre abaixo. Então, que meio de transporte que foi registrado aqui nesta imagem? O registro de um trem. Letra B. De acordo com o que foi informado anteriormente, que estados se destacaram na produção de café? Quem lembra quais eram esses estados? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esses são os 4 estados que se destacaram na produção de café aqui no Brasil. Próximo. De acordo com a referência e a legenda da fotografia, que estados faziam parte da rota do meio de transporte mostrado na imagem? Então, vamos ver ali por onde que passa essa ferrovia, de acordo com o que está escrito aqui. São pelos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Olha ali o que está escrito. Mark Ferris, Ferrovia Minas e Rio. Então, uma ferrovia que ligava Minas Gerais, abrangia os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para a atividade da página 8, atividade número 2, vocês irão precisar de um lápis de cor verde e de um lápis de cor azul. Verifique as informações destacadas e, a seguir, indique diferenças entre os 2 meios de transporte representados. Para isso, pinte os quadros com a cor correspondente ao meio de transporte. Então, nós vamos ver se é uma locomoção por animal ou por carvão mineral. Primeiro, uso de animal para locomoção. Estamos vendo aqui que a carroça é o uso de animal para se locomover, como era utilizado antigamente. Então, vamos pintar de azul. Uso de carvão mineral como combustível. Já sabemos que o trem utilizava carvão mineral como combustível. Vamos pintar de verde. Pintem bem bonitinho, tá, meus amores? Menor capacidade de carga. Qual desses 2 meios de transporte tem menor capacidade de carga? A carroça. E qual que tem a maior capacidade de carga? O trem. Se locomovia em ferrovia. Qual meio de transporte que se locomove em ferrovias? É o trem. Então, vamos pintar de verde. Locomovia-se em estradas de chão ou de pedra? A carroça. Qual deles que tinha maior velocidade e qual tinha menor velocidade? O trem, maior velocidade, e a carroça, menor velocidade. Letra A ainda do exercício 2. Qual desses 2 transportes era mais eficiente no transporte de café? A carroça ou o trem? Qual deles era mais rápido, mais eficiente? O trem. Ele era mais eficiente, pois ele entregava
mais quantidades e também ele era mais rápido. Letra B, justifique sua resposta. O trem é um meio de transporte muito mais rápido que um carro de bois. Além disso, ele detém a capacidade de carregamento, maior capacidade de carregamento de mercadorias. Assinale X no nome dos meios de locomoção atuais usados no transporte de mercadorias, como sacas de café. Carroças puxadas por bois ainda são utilizadas sim como meio de transporte de locomoção de café. O trem ainda é utilizado e também, hoje em dia, se utiliza muito os caminhões para transportar as cargas de café. Então, meus amores, por hoje é só. Espero que tenham feito os exercícios com bastante atenção e muito capricho. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!